partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo de paz e muita saúde. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, nós vamos ter duas entrevistas, uma mais curtinha e a outra do quadro Alô, Doutor. Nós estamos no verão e como estamos no verão, né, esse período, apesar de pandemia, mas muita gente vai à praia, curte uma piscina, mas existem alguns probleminhas que podem acabar com essa sua alegria. Sabe o quê? É a inflamação de ouvido, isso mesmo. E essa inflamação pode gerar sérios problemas. Quem vai conversar conosco no quadro Alô Doutor, dando algumas orientações. Vamos também falar do zumbido, aquele mal-estar, dorzinha. Você deve ou não deve limpar o ouvido com cotonete ou com uma toalhinha? Quem vai conversar conosco é o Dr. Roberto Seton, que é otorrinolaringologista, certo? Bom, e no nosso quadro Notícias de Saúde, nós vamos conversar com a doutora Juliana Santana, que é geriatra. Por quê? Porque, graças a Deus, começamos a vacinar. É isso mesmo. Claro que não tem vacina para todo mundo, mas é importante que a vacina seja aplicada, corretamente aplicada, tá? Aos quem precisa, nada de gente furar fila, não. Então, os idosos, ela vai conversar conosco, não tem por que ter medo, a gente precisa vacinar os idosos. Então, no ar o Viva Bem e eu volto já já. Dicas de saúde. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM 99,7. Viva Bem. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo! Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Fã. Bom, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Conosco também Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, vamos ao nosso quadro Notícias de Saúde. Notícias de saúde.
Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Conosco na linha, a doutora Juliana Santana, geriatra, gentilmente conversa conosco agora. E a doutora Juliana, inclusive, será em breve a nossa colunista aqui do Viva Bem. Gente, a partir de fevereiro, quadros e dicas muito legais, e enfim, vocês vão gostar bastante. Mas a doutora Juliana vai conversar conosco a partir de agora. Nós iniciamos, finalmente, mesmo com todas as dificuldades, a vacinação contra a Covid-19. Começando numa etapa, infelizmente ainda não é para todo mundo, mas com os profissionais de linha de frente da saúde, que estão na linha de frente no combate à Covid, e os idosos. Doutora Juliana, como geriatra, vai conversar conosco sobre a importância disso, e os cuidados que a gente tem que ter. Sempre todo mundo fica com medo em relação à vacina. Doutora Juliana, bom dia. Obrigada por estar aqui conosco no Viva Bem. Bom dia, Magna. Muito bom estar aqui com vocês, principalmente para falar desse assunto que é muito importante e muito atual. Doutora Juliana, claro, os idosos, os primeiros, a serem vacinados, mas as pessoas sempre ficam com muito receio. A vacina é coisa nova. Esse receio, essa preocupação, ela é justa ou as pessoas podem confiar na vacina? Bom, a vacina é uma ferramenta fortíssima que a saúde tem para prevenção de doenças, historicamente. Inclusive, graças a ela, a gente conseguiu envelhecer mais, A gente conseguiu erradicar algumas doenças que causavam mortalidade infantil. A vacina vem aí com vírus inativado ou com fragmentos de vírus, então o risco é muito baixo. Não convém o receio, Magna, não convém. O risco de você ter complicações com a vacina é muito menor, mas infinitamente menor do que o risco de você ser contaminado, se você contrair a Covid-19 e poder desenvolver formas graves. Então, a palavra da gente é que todos se vacinem. A vacinação não é algo que as pessoas estão sendo cobaias, ela foi feita com experimentação científica, existe nível de evidência científica. Os órgãos responsáveis aprovaram com o mínimo de segurança possível, tá? Então, a nossa recomendação é exatamente que as pessoas se vacinem. Que bom, então, quando a gente ouve, principalmente porque os idosos já são tão vulneráveis, então a preocupação sempre é essa, que de repente pode ter algum efeito colateral ou alguma reação. Quer dizer, pelo menos até que não chegou ao nosso conhecimento nada nesse sentido, então, doutora Juliana? Isso não. Inclusive, vocês já devem ter escutado muitos idosos que não gostam de tomar a vacina da gripe, porque tem medo de gripar, a vacina, e no ano passado todos tomaram a vacina da gripe. Diga-se de passagem, praticamente todo mundo tomou. Qual foi a complicação que tiveram? Nenhuma. Alguns até gripam depois, porque as vacinas, elas às vezes não têm uma eficácia tão boa para o contágio. Como essa, a eficácia para o contágio é uma eficácia que não é tão alta, mas elas são muito importantes, a eficácia é quase 100%. Então, você pode até gripar, porém você não vai desenvolver a forma complicada, com risco de internação e com risco de morrer, de mortalidade. Por isso que é muito importante tomar as vacinas. Eu quero agradecer a doutora Juliana em conversar conosco, mas para tranquilizar, isso é muito bom. E em breve estará conosco aqui no Viva Bem, mas também em entrevista para a gente conversar um pouco mais sobre as vacinas, que elas estão chegando, que elas cheguem com fé em Deus para todo mundo, que é o que todos nós queremos, mas principalmente que para esse grupo que mais precisa ela chegou, então vamos confiar na vacina. Doutora Juliana Santana, geriatra, muitíssimo obrigada por essas informações e participação aqui no Viva Bem. Muito obrigada, Magna. É um prazer enorme estar aí com vocês esclarecendo dúvidas. Muitíssimo obrigada. Beijo grande. Um cheiro. Tchau. Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. Vamos agora ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, Doutor.
Bom, gente, nosso quadro Alô Doutor, como eu tinha anunciado no início do nosso programa, o nosso bate-papo gentilmente nos atende, já está aqui na linha e olha, já tem tempo que ele não participa do nosso Viva Bem, viu? É o Dr. Roberto Seton, que é otorrinolaringologista, gentilmente conversa conosco no programa de hoje. Nós vamos falar sobre a inflamação no ouvido, é muito comum, né? E principalmente nesta época do ano. Doutor Roberto Seton, muitíssimo obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem para esse bate-papo. Bom dia. Bom dia, Magna. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos juntos, né, para trazer algumas informações bastante valorosas à nossa população acerca desses problemas que acometem o ouvido, principalmente nessa época de verão. Uhum. Pois é, e por ser verão, é considerada uma estação realmente de muito calor, muito quente mesmo, e aí as pessoas vão muito à praia, à piscina, mesmo estando aí, né, em tempos de pandemia, mas aos pouquinhos, né, claro, as pessoas têm que continuar vivendo, então aí elas vão se refrescar, vão à praia, isso e aquilo, enfim, e aí é quando acontece a necessidade dos cuidados serem mais... as pessoas devem ficar mais atentas a isso. É nessa época do ano que realmente que essas infecções ou inflamações acontecem, né, doutor Roberto? É isso mesmo. Que principalmente aqui na nossa região Nordeste, né, onde a praia e o sol aqui nos brindam a cada dia, as infecções, os processos inflamatórios do canal do ouvido, que a gente chama de otite externa, ou popularmente conhecido também como ouvido de nadador, exatamente pelo fato de ter uma grande prevalência, assim, pela entrada de água no ouvido, desencadeando esses processos inflamatórios, eles são muito frequentes realmente nessa época, banho de piscina, banho de praia, enfim. Qualquer condição, Magna, que retire a proteção natural do nosso ouvido, que é a cera. A cera, ela para muitos pode simbolizar um problema, mas na verdade ela é uma grande solução para o nosso ouvido, ou seja, ela é rica em elementos anti-inflamatórios, impermeabilizantes, antifúngicos, inclusive, e a presença da cera no nosso ouvido ela é importante demais, ela protege o nosso ouvido continuamente, quer dizer, o hábito do banho de praia, principalmente criança, quando permanece muito tempo dentro d'água, o que acontece? A cera ela termina saindo por conta daquela entrada contínua de água, e aí deixa o ouvido completamente desprotegido. Então é muito comum realmente nessa época do ano acontecerem esses processos inflamatórios do canal. A criança sai da piscina e às vezes no outro dia de manhã, ou mesmo no final do dia, ela já está reclamando de dor e de ouvido tapado. Uhum. Isso também, não só a criança, mas o adulto da mesma forma, né? A criança é porque ela não sabe como lidar com isso, nem às vezes dizer, né, que entrou uma aguinha né? Exatamente. Então, tanto a criança quanto o adulto. E aí é que está o grande problema. Quando se sente com aquela sensação do ouvido tapado, qual é a primeira medida que se tenta fazer? É enxugar o ouvido com o cotonete. Sim. Então, essa tentativa de desobstruir o ouvido, de enxugar ele com o cotonete, muitas vezes, ela é pior do que a própria presença da água dentro do ouvido, porque essa tentativa termina arranhando o conduto auditivo e permitindo que germes que vivem ali naturalmente, sem nos provocar nenhum mal, terminem penetrando nesses pequenos arranhões que são gerados pelo cotonete e desencadeando a reação inflamatória da pele, que é o que a gente chama de otite externa. E quando isso não acontece, muitas vezes se empurra aquela cera que está dentro do canal, ou um pouquinho da pele do próprio conduto auditivo, lá para dentro, em direção à membrana timpânica, colaborando para poder piorar mais ainda o quadro de obstrução. Uhum. Agora, aí num caso como esse, né? A gente sempre, na praia acontece. Eu mesmo, quando era criança, era um horror. Né? Eu até hoje não aprendi a nadar, viu, Fernando, aqui, que é o nosso operador até hoje, então eu não gosto muito de água, tenho medo, piscina, assim, enfim. Mas aí quando tentava dar uma de mergulhadora, sem saber de nada, aí voltava e meu pai, acontecia muito, eu sempre ia com meu pai, e aí você sentia assim, aquela coisa assim, né? Aí eu disse, pronto, entrou água no ouvido. Aí aquela história, aí você dá aquela pancadinha, vira pro lado, bate das pancadinhas, você sente aí que parece um tambor. Aí, a gente tem aquele hábito, bota a água na boca, para que a água fique quentinha,
E aí, estou falando que era a receita que a gente tinha, né? Bota essa água na boca, a água fica quentinha, depois você tira essa água e despeja no ouvido. Esse negócio tá certo? A gente fazia isso. É verdade. Isso daí, na verdade, não ajuda em nada, porque a gente termina complicando mais ainda a situação, porque a gente termina levando germes que não fazem parte daquele território do ouvido lá para dentro. Então, às vezes, termina piorando. A recomendação nesses casos, quando a pessoa sentir que o ouvido está obstruído, na verdade, é você tentar enxugar por fora o ouvido, ou com uma toalhazinha seca, ou com uma toalha de papel, tentar enxugar por fora, mas nunca dentro do canal, nunca usar o cotonete. É possível que no próximo dia, ou até no mesmo dia, esse ouvido já destape sozinho. Mas assim, a tentativa realmente de desobstruir ele com alguma coisa, seja colocando água ou colocando álcool, tentando limpar com o próprio cotonete, não ajuda em nada. Termina muitas vezes piorando a situação. Meu Deus. Veja bem, você entenda o ouvido, eu queria que os nossos ouvintes entendessem o nosso ouvido como se fosse um copo, só que um copo virado de lado, certo? Então, um copo virado de lado, ele não retém água dentro, a não ser que tenha alguma coisa dentro dele. Por exemplo, se a gente coloca uma folha de papel dentro de um copo e coloca água dentro, se a gente vira esse copo de lado, a água pode até escorrer, mas o papel molhado continua. É o princípio da cera que está acumulado dentro do ouvido, ou então de algum fragmento de pele que possa ter ali dentro. Então, não adianta a gente tentar tirar isso colocando mais água dentro, ou então tentando enxugar com cotonete, a gente vai apenas empurrar aquilo que já está dentro do canal, absorvendo a água que ali já está, empurrar aquilo mais para dentro ainda do conduto auditivo. Então, termina dificultando mais ainda a resolução do problema e gerando muitas vezes uma reação inflamatória no canal. O canal fica muitas vezes estreito, extremamente doloroso, e guardando ali dentro aquilo que já tinha antes do próprio processo inflamatório. Aí você fica com uma otite externa e ainda mais com a cera lá dentro guardada. Olha só, viu? Eu ainda esqueci de dizer, ainda tinha a história dos pulinhos. Fazia isso e aí dava os pulinhos, batendo assim a cabeça, batendo para ver se de repente escorria. Enfim, eu tinha a sensação de que resolvia, mas olha isso, como diz aqui o Dr. Roberto Seton, de repente com essa água da tua boca você tira e coloca. Mas veja, é a questão popular, né? A cultura, falta de conhecimento, não façam isso, porque aí de repente você está colocando germes, né? Nessa região. Olha que coisa, né? Enfim. É verdade. Dr. Roberto Seton, otorrinolaringologista, está conversando conosco sobre as inflamações de ouvido, principalmente nesta época aqui de verão. Nosso bate-papo com ele no quadro Alô Doutor tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também a Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. A Clínica Integrada Omo fica na rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone 2106-7100. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM 99,7. Viva Bem. Eu prometo comer melhor. Eu prometo me movimentar mais. Eu prometo esticar meu corpo. Eu prometo levar a vida mais leve. Eu prometo relaxar a cabeça. Eu prometo dedicar mais tempo. Você é a maior promessa deste ano novo. Cuide da sua saúde e seja a maior realização deste e de todos os anos que vem por aí. Feliz Ano Novo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento.
Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncohematos. Nós cuidamos de você. Oncohematos, juntos pelo amor à vida. FM é muito mais. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem Fã. Bom, doutor Roberto Seton, voltando aqui no nosso quadro Alô Doutor, nesse bate-papo aqui, o senhor falou muito da questão de cera, né? E aí, essa cera, ela serve como proteção, mas a gente tem realmente o hábito de acabar colocando ou um cotonete, fazendo a limpeza. Então, isso de forma nenhuma, cotonete é um inimigo? É isso mesmo. Se a gente for olhar a caixinha do cotonete, algumas marcas vai estar escrito lá atrás: não introduzir a haste no interior do conduto auditivo, sob risco de lesão da membrana timpânica. Mas ninguém vai estar lendo aquelas letras que são tão pequenininhas, né? E o próprio formato do cotonete, Magna, ele já nos dá a impressão de que é para colocar realmente dentro do canal do ouvido, né? Assim, aquilo na verdade é feito, essas hastes flexíveis, elas são recomendadas para uso, para limpeza da orelha, dessas dobras que nós temos na orelha, a concha do pavilhão auditivo, por trás da orelha, mas nunca colocar realmente dentro do canal, porque aí nós estaríamos fazendo um contrasserviço daquilo que a natureza levou milhões de anos para poder produzir. Então a cera, ela realmente é importante. Agora, culturalmente, assim, nós estamos conectados a uma tradição. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, menino, não vai para a escola sem limpar as orelhas. Então, na verdade, a gente traz conosco, na verdade, o peso de toda uma tradição cultural, né? Mas, na verdade, dentro do nosso ouvido, nós não deveríamos colocar absolutamente nada, nem o cotonete, nem outras coisas que as pessoas costumam usar. Por incrível que pareça, as pessoas usam palito de fósforo, às vezes as pessoas usam o cabo do pente, às vezes a pessoa usa grampo de cabelo para poder limpar o ouvido. Isso é uma agressão violenta. Primeiro, porque está tirando a cera, que é um elemento natural de proteção. Segundo, porque você está provocando uma irritação da pele que muitas vezes provoca uma reação infecciosa. Provoca um furúnculo, provoca o desenvolvimento de fungo, de micose dentro do ouvido, a formação de pequenos pólipos dentro do canal, que são granulomas, são reações inflamatórias. Então, o indivíduo, muitas vezes, ele chega ao consultório e ele não consegue nem abrir a boca de tanta dor. E quando a gente pergunta, você mexeu no ouvido? Muitas vezes ele diz que não, porque fica com medo. Mas, na verdade, ele sabe que mexeu. Fez aquilo de uma forma inconsciente, mas termina acarretando um mal maior, com as otites externas. Agora, doutor Roberto, em relação à cera ainda, agora, por que tem pessoas que dizem assim, mas, meu Deus do céu, mas produz bastante, que chega a ficar até a tapar e chega até a endurecer, e aí também é necessário buscar um otorrino. Por que isso acontece? É verdade. Tem pessoas que não produzem cera de modo algum. Tem pessoas que produzem cera excessivamente, mesmo não limpando o ouvido por dentro, elas terminam tendo aquela sensação de que o ouvido fechou, e fechou mesmo, porque a produção de cera foi tão grande que termina obstruindo o conduto auditivo. Nosso organismo, ele é muito pródigo, ele tem mecanismos próprios para poder tentar expulsar a cera. E isso acontece, vamos dizer, em 95% das pessoas. Mas existem pessoas onde a forma que o ouvido utiliza para poder colocar essa cera para fora é ineficaz. Então ele produz a cera, mas ele não tem o mecanismo que acontece na maioria dos indivíduos, que é para poder colocar a cera para fora. Então ela vai sendo produzida ali dentro, dando giros dentro do próprio ouvido, e ali mesmo fica. Então, nesses casos, essas pessoas, que não é, volto a dizer, não é a maioria dos casos, apenas um percentual pequeno, essas pessoas realmente, em se sentirem incomodadas, elas precisam de uma consulta no consultório para poder fazer a retirada dessa cerinha, que pode ser feita com água, pode ser feita com pinças apropriadas, ou mesmo com aspiração. Essa é a forma mais segura de fazer essa limpeza. Realmente isso acontece em alguns pacientes,
que periodicamente terminam vindo ao consultório a cada 4 ou 6 meses para poder fazer isso, mas não é a maioria das pessoas. Então, o recomendado em casos, né, que nos ouça agora, que de repente, olha, se identifique, acontece comigo e tenta fazer isso sozinho, não é recomendável, o ideal é procurar o profissional especialista, o otorrino, para fazer isso em consultório, né? Exatamente, até mesmo porque a pessoa às vezes pensa que o problema é sério e na verdade não é. Às vezes pode ser uma micose, pode ser um pequeno tumorzinho do ouvido, e às vezes o problema é até mais para dentro, às vezes pode estar localizado na orelha média ou mesmo na orelha interna. Então, a melhor opção, na dúvida, realmente seria que o indivíduo fosse visto por um médico, para que ele possa retirar essa dúvida, né, aí, né, e estabelecer um diagnóstico mais correto, né? Sim, com certeza. Voltando a falar da otite externa, por conta desse período de verão, antes a gente até tocar em outros assuntos ligados, né, à questão auditiva, nesse caso a recomendação neste período, já que as pessoas que gostam muito, por exemplo, atletas que gostam muito de estar na piscina, apesar de que usa às vezes uma touca, né, que acaba protegendo um pouquinho. Isso. Mas quem não faz isso, não faz uso, o que fazer então para evitar essa otite externa? Existe como prevenir, doutor Roberto? Repare bem, os tampões apropriados para a natação, eles realmente são a primeira recomendação, né? Segunda recomendação seria tentar evitar a permanência excessiva dentro da água, evitar essa possibilidade da remoção da cera, né? Mas os tampões, eles podem ser utilizados, esses tampões, eles vendem tampões específicos para natação em lojas que vendem artigos de material esportivo, ou mesmo em lojas que vendem aparelhos auditivos. Eles confeccionam esses tampões de acordo com o formato da orelha de cada pessoa. Então, o uso dos tampões seria importante, mas existem casos em que o indivíduo ele já entrou mesmo ali e tal, e crianças principalmente, elas têm essa possibilidade de desenvolver essas reações inflamatórias de repetição. Então, nesses casos, Magna, existem algumas soluções que são utilizadas após o banho de piscina ou banho de praia, soluções à base de álcool ou então de acetato de alumínio, que podem ser utilizadas exatamente para poder diminuir a possibilidade de infecção do ouvido, né? Isso é chamado de ouvido de nadador, chama dessa forma exatamente por essa íntima relação da água com esse tipo de reação inflamatória do ouvido, né? Agora, uma vez que o ouvido ele não está doendo, ele só está tapado, então a recomendação é essa: não tentar enxugar por dentro, não botar cotonete, nem pingar nenhum tipo de medicamento dentro, nem colocar água da boca e aquelas outras coisas que o pessoal está acostumado a colocar. Então, esperar 24, 48 horas, não resolvendo, se o ouvido permanece obstruído, aí a melhor opção é o consultório mesmo, para poder o médico ele fazer a retirada daquela água que está ali dentro, que na verdade não é somente água, muitas vezes é água junto com cera ou junto com pele do próprio canal do ouvido. Então essas são as principais assim, recomendações. Seria uso do tampão, evitar a exposição excessiva dentro da água e essas soluçõezinhas que podem ser utilizadas. A farmácia tem para vender, são soluções à base de álcool ou então de acetato de alumínio. Mas a melhor opção seria realmente que isso fosse recomendado por um médico, antes mesmo da pessoa começar a fazer o uso. É isso que eu ia até lhe questionar, doutor Roberto Seton, por conta disso, de muitas vezes na farmácia a gente encontra alguns remédios, né, que podem ser adquiridos sem receita, sem a prescrição médica. E as pessoas costumam até ter em casa um remedinho para dor de ouvido, um remedinho para dor de dente, como tem para dor de cabeça, e assim vai. E aí muitas vezes começa a fazer o uso indiscriminado, isso pode também trazer alguma consequência, não é? Exatamente, até mesmo porque essas gotinhas que se utiliza, delas não existe um tipo somente de medicação. Às vezes o indivíduo ele está com uma micose dentro do ouvido e ele coloca algumas gotinhas que são antibióticas, quer dizer, elas não vão atuar naquele agente que está provocando a otite, no caso fungo, né? Então teríamos que no consultório retirar aquele fungo de dentro do ouvido da pessoa, que é uma estrutura que se assemelha como se fosse
massa, na verdade, ou como se fosse uma massa de vidracelo, aquilo é característico da otite externa fúngica, às vezes até com um aspecto enegrecido, um aspecto escuro, que é um tipo de fungo escuro que tem. Então, isso daí não basta somente pingar o remédio correto. Teríamos que tirar isso no consultório para depois passar a utilizar as gotinhas antifúngicas dentro do ouvido. E mais, que às vezes o indivíduo ele possui, às vezes, algumas condições dentro do ouvido que ele não sabe. Por exemplo, ele tem uma perfuração timpânica. Então, quando se tem uma perfuração timpânica, existem algumas restrições com relação ao uso dessas gotinhas dentro do ouvido, ou mesmo de procedimentos como a lavagem. O indivíduo que geralmente tem a perfuração do tímpano, ele deve evitar, de todas as formas, entrar na água, porque a água entra no ouvido, passa através da perfuração e termina gerando uma infecção já num outro território, que já não é o ouvido externo, é a parte chamada ouvido médio, que às vezes é um pouquinho mais difícil de tratar. Uhum. Nós estamos conversando com o Dr. Roberto Seton, que é otorrinolaringologista, gentilmente conversando conosco sobre inflamações no ouvido e outras doenças, assim, que a gente aproveita até agora para abordar também outros probleminhas, né, de audição. Muitas vezes as pessoas acabam sofrendo e é bom a gente conhecer um pouquinho o que fazer. Nosso Viva Bem, o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Olá pessoal, aqui Gerardo Costa, o seu personal trainer. Hoje você vai ter que fazer uma escolha, ou a academia ou a farmácia. Pois é, porque tem a turma que prefere prevenir e tem a turma que prefere a cura. A academia trabalha com a prevenção, a farmácia trabalha com a cura. Então, um é para uma coisa, o outro é para outra coisa completamente diferente. E vamos começar analisando os custos disso. Por que eu falo em custos? Pelo seguinte, para cada R$1 que você gasta na prevenção, você gasta R$5 na cura. Ou seja, você gasta 5 vezes mais para tratar um problema do que prevenir-se dele. Então, isso só por si já está fazendo total diferença, né? Te traz um prazer de você estar fazendo uma atividade física, de você perceber as mudanças no seu corpo, na sua disposição, na sua força de vontade de continuar, de progredir, de continuar fazendo um trabalho que está te trazendo resultados favoráveis, né? E o outro é você estar seguindo um tratamento para poder melhorar de algo que já se implantou no seu organismo. Um está diretamente associado ao prazer, que é a academia, a malhação, a atividade física. E o outro tem um peso enorme, porque afinal de contas já é um problema que você tem e que você tem que tratar. Ambos são necessários, vamos concordar aqui, tá? Mas é muito melhor frequentar uma academia do que uma farmácia. Até porque quando você entra na farmácia hoje, meu amigo, é cada susto que vamos respeitar. Muito caros os medicamentos, principalmente aqueles de tratamento prolongado. Então a academia vai sair muito mais barato para você, certo? Alimentação, atividade física e repouso é a base da saúde. Se você partir desse princípio aí, você vai conseguir o que você quiser e vai evitar as idas à farmácia, tá legal? Farmácia é para quando a gente realmente precisa. Academia, a gente vai precisar sempre. Faça a sua atividade física, fique em forma com você mesmo, levante seu astral, vamos produzir endorfinas, ok, pessoal? Então é isso aí, siga a dica do seu personal trainer e viva bem! Viva Bem! Bom, Dr. Roberto Seton, falando agora um pouquinho sobre perda auditiva, tá? Que aí as pessoas muitas vezes dizem, com a idade isso pode acontecer, mas doenças também podem provocar a perda auditiva. Outra coisa, eu lhe pergunto, fone de ouvido, que agora, né? Agora não, já de muito tempo, né? Usar o fone de ouvido, jovens mesmo, e agora tem aqueles outros que a pessoa fica direto, né? Que usando na rua e tudo mais, e ali tem música, tem tudo ali dentro. Enfim, isso pode causar problemas para a audição? Sem dúvida. Hoje em dia, o uso desses equipamentos que nos entregam sons em uma intensidade muito elevada, eles
Evidentemente que isso não vai provocar um problema de uma semana para outra, nem de um mês para o outro, mas ao longo dos meses, ao longo dos anos, do uso corriqueiro desse tipo de equipamento, numa intensidade sonora muito elevada, não tenha dúvida, ele vai matando aos poucos as células do ouvido. E o indivíduo, depois de alguns anos, ele começa, assim, de uma forma muito sutil, sem que ele perceba, ele começa a perder a audição. Então começa a perguntar, quando alguém fala com ele, ele termina pedindo para repetir, às vezes o som da televisão, do rádio já está um pouco mais alto, ele não vai se dando conta, porque a perda auditiva ela é uma inimiga silenciosa que vai se instalando aos poucos. Então, não tenha dúvida de que o barulho, os sons em alta intensidade, é um grande risco para a audição. Se os indivíduos bem soubessem, eles utilizariam esses equipamentos numa intensidade moderada, uma intensidade que permitisse ele escutar o barulho do ambiente também. Essa seria uma condição segura de uso. Se você coloca você está escutando no seu celular ou em qualquer outro tipo de equipamento eletrônico com som de fone de ouvido, numa intensidade tão grande que você não consegue escutar os sons que estão ao seu redor, com certeza você está lesando aí as células do seu ouvido e que, com o passar dos anos, você vai ser um futuro candidato ao uso de aparelho auditivo. Né? Então, as causas de perda auditiva são as mais variadas possíveis, desde causas muito simples, como, por exemplo, a cera, que a gente está comentando, dentro do ouvido, que pode ser facilmente resolvido no consultório, até mesmo doenças que possam envolver a parte média do ouvido, acúmulo de catarro por trás da membrana timpânica, ou a perda auditiva lesada, gerada dentro do próprio ouvido interno, na cóclea, que é o caracolzinho que nós temos lá no nosso ouvido interno, ou mesmo no nervo, desse caracol em direção à região do cérebro correspondente à percepção auditiva, né? Então, tratar a perda auditiva, o ideal é a gente prevenir. Pode prevenir através desses métodos, a gente evitando contato com a permanência excessiva em ambientes muito ruidosos, tratando das doenças que possam acometer o ouvido e evitando o uso indiscriminado de antibióticos, de anti-inflamatórios, né? Tudo isso nos ajuda a prevenir essas doenças do ouvido, obedecendo o calendário vacinal das crianças. Isso tudo nos ajuda a prevenir, porque muitas das perdas auditivas são reversíveis, mas tem uma boa parte delas que você não tem como reverter nem com aparelho auditivo. Muitas vezes você tem que lançar mão, nos casos das perdas totais, das perdas profundas, você é obrigado a lançar mão de um dispositivo eletrônico conhecido como implante coclear, que é a última instância a poder, como solução auditiva, né, no sentido de devolver pelo menos um pouco de audição a quem já não escuta mais absolutamente nada. Nestes casos, doutor Roberto, aproveitando, né, que o senhor cita isso, eu me recordo que certa vez nós falávamos sobre isso e que o SUS até disponibilizava, né, para as pessoas, e às vezes até o senhor lembra que o senhor sempre dizia assim, mas às vezes as pessoas até nem sabem que elas têm direito, né? É verdade. Como é que está essa situação agora, doutor? Então, repare, existe um programa, que é um programa do governo federal chamado de triagem auditiva neonatal. Então, a prevenção da perda auditiva ela já começa na hora que a criança nasce. Então, na maternidade, as crianças já são submetidas a um teste que demonstra o caráter de normalidade do funcionamento do ouvido, ou então pequenas perdas auditivas que a criança possa ter, ou mesmo perdas totais. Então, essas crianças em que esse teste, que é feito na maternidade, ou mesmo nos serviços que são autorizados aqui em Sergipe, como, por exemplo, o Hospital São José, ele é referência na saúde auditiva aqui no nosso estado. Crianças fazem esse teste lá, assim, esse teste é custeado pelo SUS, não tem custo nenhum para o paciente, e ele nos permite identificar de modo precoce quando qualquer tipo de perda auditiva, da menor perda até aquela perda total. Então, lá no próprio Hospital São José, existe esse programa, que é do governo, da Secretaria Municipal de Saúde, e da Secretaria de Estado também. Ele
ele dá diagnóstico, faz os testes auditivos e, uma vez identificado a perda auditiva com a necessidade de usar aparelho auditivo, o próprio Hospital São José, ele está capacitado com a sua equipe para poder fornecer os aparelhos auditivos a esses pacientes através do SUS. Que bom. Então não tem custo nenhum para o paciente. Lá no próprio hospital, ele faz o diagnóstico através dos testes audiológicos, audiometria e todos os outros testes que estão à disposição. E lá mesmo o paciente recebe esses aparelhos que são fornecidos pela Secretaria Municipal e Secretaria de Estado da Saúde. Então, o paciente ele entra no programa de reabilitação auditiva, na verdade. Então, isso é uma coisa importante, porque reintegra o indivíduo socialmente. Ele passa a conviver melhor com seus familiares, inclusive no âmbito do trabalho. O indivíduo que não escuta bem, ele não quer nem se relacionar com a família, porque ele não está disposto a estar o tempo inteiro pedindo para repetir o que as pessoas dizem, né? Sim. Então, através desses aparelhos auditivos, e nós disponibilizamos isso através do Hospital São José pelo SUS, as pessoas podem se reintegrar, tanto do ponto de vista laboral quanto do ponto de vista social. E naqueles casos em que a perda auditiva é tão grande que nem o aparelho auditivo é suficiente para poder devolver uma condição auditiva razoável para o indivíduo, o Hospital São José também, através da Secretaria Municipal Estadual de Saúde, ele disponibiliza o programa do implante coclear, que é a cirurgia para o indivíduo que é completamente surdo e aquele que tem, evidentemente, condições de receber, condições anatômicas e condições auditivas de receber esse tipo de dispositivo. Isso é tudo gratuito, é feito regularmente, o programa já existe há quase 10 anos e, assim, a quantidade de pacientes que se beneficiaram e continuam se beneficiando desse tipo de serviço, ela realmente é uma coisa fantástica. Então, somente quem já foi lá ou que conhece esse tipo de programa é que sabe o quanto isso é expressivo para a nossa sociedade. Verdade, que maravilha isso, com certeza. Isso é SUS, né? Que coisa boa, né? A questão do acesso à população. E aí, doutor Roberto, o ideal é que o quanto antes, que pais percebam a criança, se ela está numa fase escolar também da mesma forma, porque às vezes as pessoas até não atentam ou acham que é normal e de repente vai crescendo com aquele problema e, como o senhor disse, aí vai gerando uma série de outros problemas no seu desenvolvimento. Então é bom ficar atento, a recomendação é essa, qualquer sinal de alguma coisa irregular, buscar logo o auxílio, não é? Isso é verdade, porque o segredo dessa reabilitação, exatamente, é o diagnóstico precoce. É por isso que o governo possui esse programa chamado Triagem Auditiva Neonatal, que é para poder identificar de modo precoce essas perdas auditivas. Porque, veja bem, quando você identifica uma perda auditiva na criança, a perda auditiva na criança ela é mais importante até do que no adulto, porque na idade infantil é quando o indivíduo está desenvolvendo o vocabulário, a linguagem dele, as relações sociais. Isso se faz logo na fase, nos primeiros anos de vida. E o nosso sistema auditivo, ele existe uma fronteira entre a possibilidade de você reabilitar e a partir daquela fronteira você já não consegue mais. De forma prática, eu quero dizer o seguinte: se você identifica uma criança que tem uma perda auditiva antes dos 3 ou 4 anos de idade, essa criança ela vai ter uma chance muito maior de se recuperar do ponto de vista auditivo do que se você vier identificar isso o indivíduo já com 5, 6, 7 anos de idade. Às vezes você não tem mais nem a oportunidade de tratar com aparelho auditivo, ou então com implante coclear, um indivíduo que já está velho, vamos dizer assim, né? E que nunca aprendeu a falar. É como se o cérebro dele já não tivesse mais condição de aprender. É como se nós caíssemos de paraquedas na China, a gente vai escutar todo mundo falar, mas não vai entender absolutamente nada. É isso que acontece a partir do momento em que a via auditiva ela amadurece. É como se fechasse a porta para o aprendizado da linguagem. Então, por isso que o diagnóstico precoce, nos primeiros anos de vida logo, é tão importante para poder a gente conseguir realmente dar uma solução auditiva para esses pacientes.
entendeu? E é aí? Diferente do paciente de idade. O paciente adulto, por exemplo, que já Sim. falava. O paciente falava e por alguma razão ele perdeu a audição completamente. Aí é diferente, ele já tem uma condição muito mais fácil de ser reabilitado, seja através de aparelhos auditivos ou mesmo através da cirurgia, que é o implante coclear. Uhum. Agora, neste caso aí, só retomando, o chamado teste da orelhinha, que feito logo, né? Seria logo nos primeiros, como o teste do pezinho, parecido, isso. né? Exatamente. Ele é importantíssimo, esse teste, porque ele é quem vai nos dizer se a criança tem uma audição normal ou não. Uhum. É claro que, às vezes, tem crianças que têm uma falha nesse teste nos primeiros meses, que decorre simplesmente de uma imaturidade nas vias auditivas, e depois essa criança vai, quando retesta novamente, esse teste já dá positivo. Mas essa criança tem que ficar sob vigilância, porque pode ser que não seja somente a imaturidade da via auditiva, seja realmente uma perda auditiva. Então, uma vez que a gente testa e retesta e submete a criança a outros exames mais elaborados para poder confirmar realmente a perda auditiva, quanto mais precocemente nós reabilitarmos essa criança, seja com aparelhozinho auditivo ou então com implante coclear, a chance dessa criança ter um desenvolvimento auditivo normal é muito maior, entendeu? Entendo. Aproveitando agora, doutor Roberto, quero lhe fazer 2 questionamentos para a gente já encerrando aqui esse nosso bate-papo. Um deles é em relação à audiometria, tá? A questão da audiometria, que aí até mesmo para profissionais que trabalham com barulho ou coisa desse tipo, por exemplo, nós profissionais da comunicação sempre temos que estar fazendo, enfim, este exame é importante para esses profissionais, mas de repente qualquer pessoa que comece a perceber alguma coisa, esse exame é recomendável, então, né? Esse exame é recomendado, sim, porque esse é um exame mais básico que existe de avaliação auditiva. Ele é um exame de fácil execução e ele não dói, é um exame que é rápido. Sim. E ele realmente vai detectar qual é o limiar auditivo do indivíduo. Ele é um teste que é feito numa cabine, o fonoaudiólogo ele faz isso, pode ser feito de modo periódico no caso das empresas em quem trabalha com barulho, e ele pode ser feito em qualquer momento da vida. Ele vai exatamente definir qual é o limiar auditivo da pessoa. Muitas vezes você tem uma alteração desse exame e que você, às vezes, você vai precisar de outros exames que vão, assim, nos orientar com relação à localização da perda. A audiometria, ela não diz onde é que está a perda, ela diz se tem a perda ou se não tem. Agora, aonde é que está a perda? Se a perda, por exemplo, está na orelha média, se a perda está na orelha interna, a nível do caracol, que é a cóclea, ou a nível do nervo auditivo, esse refinamento diagnóstico ele é feito exatamente por outros testes, como, por exemplo, o teste da orelhinha, que são as emissões otoacústicas, e o potencial auditivo de tronco encefálico, que é feito com a finalidade de pesquisar exatamente a atividade elétrica do nervo auditivo. Mas, assim, o ponto de partida, indiscutivelmente, é a audiometria, porque se ela está normal, tudo bem. Se ela tem algum tipo de alteração, aí cabe a nós definirmos quais os outros exames complementares necessários para poder se refinar um pouco mais esse diagnóstico e, evidentemente, definir qual a melhor opção a terapêutica a seguir, sabe? E zumbido? Sempre tem pessoas que reclamam de um zumbido. É algo que incomoda. Por que isso? O que é esse zumbido, doutor Roberto? O zumbido, ele é uma percepção anormal de um som sem que exista uma fonte sonora por perto. Então, o indivíduo, a forma dos indivíduos retratarem esse zumbido são as mais variadas possíveis. Alguns descrevem como o barulho das ondas do mar, como o barulho de chuva, o ruído de um carro de boi, como o batido de asas de borboleta dentro do ouvido, o rádio fora de sintonia. Então, o zumbido, na verdade, ele traduz uma manifestação clínica de
uma desorganização no funcionamento da via auditiva. É claro que existem situações em que o zumbido não tem nada a ver com o ouvido. Por exemplo, durante a contração involuntária de determinados músculos da nossa garganta, pode gerar um tipo de zumbido chamado de zumbido muscular. A presença de líquido por trás da orelha média, isso daí gera um mau funcionamento de um canalzinho que nós temos entre o ouvido e a garganta, que é a tuba auditiva. Isso também provoca zumbido. Existem zumbidos também que são decorrentes de malformações vasculares, como trajetos anormais de vasos que nós temos dentro do nosso osso temporal, como, por exemplo, a veia jugular, como a artéria carótida. Isso pode provocar zumbido semelhante ao batimento do coração dentro do ouvido. E alguns pequenos tumores que podem acontecer também mais, né, dentro do nosso ouvido, como, por exemplo, os tumores chamados de glomos, ou então os tumores do nervo auditivo, que são os schwannomas. Então, nem todo zumbido ele é decorrente de alterações auditivas. Existem zumbidos que acontecem na região circunvizinha ao ouvido e que podem realmente ser tratados, né, e que não tem a ver com perda auditiva. Então, é essa pluralidade de causas que levam ao zumbido que tornam o tratamento do zumbido tão complexo. Entendeu? Porque seria muito simples. Você está com zumbido, tome esse remédio aqui, está resolvido. Nem sempre é assim. Porque, na verdade, temos que identificar a causa para poder tentar tratar a causa. Se for uma causa muscular, tratar como problema muscular. Se for tumoral, tratar como um problema tumoral. Se for vascular, tratar como causa vascular. Se for causa auditiva, temos que tratar também de modo adequado. Então, não é fácil, o zumbido nem sempre é uma coisa fácil de resolver, sabe? Não é dizer que não tem a cura. A cura, ela depende fundamentalmente da causa que esteja levando ao zumbido. Por isso que um indivíduo com zumbido, principalmente se tiver perda auditiva associada, ou outros sintomas, né, como paralisia facial periférica e outras, desequilíbrio, esse tipo de zumbido ele merece uma atenção muito maior pelo profissional de saúde e pelo próprio paciente. Entendo. Olha só, e já ouvi muita gente, realmente até quem sofre com isso, que é realmente terrível. Mas o bom é saber que, assim, há condição de se investigar, de tratar e chegar até a cura, mas depende, como o senhor mesmo disse, da causa. Então, é buscar o especialista, não sofrer com isso, né? E busca realmente da ajuda, não é, doutor Roberto? É verdade, Magna. Doutor Roberto Seton, eu quero agradecer imensamente por tê-lo aqui no nosso quadro Alô Doutor, novamente no Viva Bem. Espero não demorar tanto tempo assim, né, para uma próxima entrevista. Sua área é tão vasta, né, a gente poder conversar sobre outros assuntos dentro, né, da sua área, né, como otorrinolaringologista. Né? Então, é muito bom, muito obrigada mesmo por esses esclarecimentos, por essas orientações aqui aos nossos ouvintes. Obrigado, Magna. Nós aqui agradecemos por essa oportunidade, mas é como você disse, realmente o tema ele é muito vasto. Se nós fôssemos falar somente de perda auditiva, talvez uma manhã não fosse suficiente para poder a gente falar, né? Mas, assim, exatamente por essa vastidão de causas e de manifestações clínicas, é que a coisa realmente demanda de uma atenção muito grande, né, por parte de nós profissionais de saúde, né? Mas, assim, essa oportunidade foi muito boa, inclusive para que nós possamos trazer, reviver, vamos dizer assim, essa situação em termos de saúde auditiva aqui no nosso Sergipe, e dizer que, mais uma vez eu volto a dizer, o Hospital São José, em se falando do SUS, ele é a referência em saúde auditiva e ele é exatamente respaldado pela Secretaria Municipal e Secretaria do Estado da Saúde, a qual lá nós temos como nossas parceiras e que tanto bem faz à nossa população. Assim bem sabe quem frequenta lá o Hospital São José, o Serviço de Saúde Auditiva, e já se beneficiou e continua se beneficiando desse tipo de programa
braço da saúde no nosso estado, um braço muito forte. Que bom, muito bom saber realmente e que as pessoas saibam cada vez mais, e a gente está aqui para realmente divulgar a existência desse serviço, né, gratuito pelo Sistema Único de Saúde de altíssima qualidade, né, oferecida à população. Muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho que o senhor realiza ao longo desse tempo todo, assim, divulgando, ajudando a população. Muitíssimo obrigada, doutor Roberto, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigado também. Obrigado, até a próxima, Mari. Bom, gente, chegamos então ao fim do nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Nossa mensagem de sempre é cuidado, tá certo? Saúde para você, tudo de bom ao lado de sua família, mas já sabe, uso de máscara, higienização das mãos e o distanciamento. Só assim a gente continua no combate à Covid-19. Vamos vencer essa batalha com certeza. Beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo Viva Bem. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.